Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Teologia Pastoral. Hoje vamos para o capítulo 1, o pastor. O termo pastor é um dos mais ricos e significativos da Bíblia, carregando em si a ideia de cuidado, proteção e liderança. No Antigo Testamento, a imagem do pastor era muito comum, pois o povo de Israel vivia em uma cultura agrícola e pastoril. O pastor era aquele que cuidava do rebanho, garantindo alimento, segurança e direção. Essa figura foi aplicada aos líderes de Israel, que deveriam guiar o povo como pastores guiam suas ovelhas. Quando falhavam em sua missão, eram chamados de maus pastores e denunciados pelos profetas, como em Jeremias 25:34. O próprio Deus é chamado de pastor em várias passagens. Em Gênesis 48:15, Jacó declara que Deus o pastoreou durante toda a sua vida. No Salmo 23:1, encontramos a declaração mais conhecida: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa metáfora mostra que o cuidado pastoral é, antes de tudo, reflexo do caráter divino. Deus guia, protege e alimenta seu povo como um pastor cuida de suas ovelhas. No Novo Testamento, o conceito se amplia. O termo pastor passa a designar o líder espiritual da igreja. Pastor, bispo e presbítero são termos equivalentes, usados para descrever a mesma função, cuidar do rebanho de Cristo. Não se trata de cargos hierárquicos distintos, mas de expressões diferentes para o mesmo ofício. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2:25, chama Cristo de pastor e bispo das vossas almas, mostrando que ele é o modelo supremo para todo o ministério pastoral. A teologia pastoral, portanto, entende o pastor como alguém chamado, qualificado e treinado para guiar a igreja. Seu papel não é apenas administrativo, mas profundamente espiritual. Ele é responsável por alimentar a fé, proteger contra falsos ensinos e conduzir o povo na missão de Deus. O pastorado não é profissão secular, mas vocação divina. O verdadeiro pastor não busca status, poder ou riqueza, mas serve com amor e humildade. Ele é servo de Cristo, chamado para refletir o bom pastor em sua vida e ministério. Assim, a introdução deste capítulo nos leva a compreender que o pastor é mais do que um líder humano. Ele é instrumento de Deus, levantado para cuidar do rebanho que Cristo comprou com seu próprio sangue. Quando falamos sobre o pastor no Antigo Testamento, precisamos compreender que a imagem do pastor de ovelhas era muito familiar ao povo de Israel. A vida nômade pastoril fazia parte da cultura, e por isso Deus utilizou essa figura para ensinar verdades espirituais profundas. O termo hebraico mais usado é ra'a, que significa literalmente pastorear, cuidar, alimentar. Esse termo não se restringia apenas ao ofício de quem cuidava de animais, mas foi aplicado também aos líderes de Israel, que tinham a responsabilidade de guiar o povo de Deus. Os profetas denunciaram com firmeza os líderes que falharam em sua missão. Jeremias 25:34, por exemplo, chama os maus líderes de pastores que seriam julgados, porque em vez de proteger o rebanho, exploravam-no. Essa denúncia mostra que o ofício pastoral não é apenas uma função de autoridade, mas de responsabilidade diante de Deus. Ao mesmo tempo, o Antigo Testamento apresenta o próprio Senhor como pastor. Em Gênesis 48:15, Jacó declara que Deus o pastoreou durante toda a sua vida. O Salmo 23:1 traz a declaração mais conhecida: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa metáfora revela o cuidado, a provisão e a proteção de Deus para com seu povo. O Salmo 28:9 também reforça essa ideia, pedindo que o Senhor apacente e exalte o seu rebanho. Além disso, os profetas Jeremias e Ezequiel apontaram para o Messias como o verdadeiro pastor prometido. Jeremias 3:15 anuncia: Dar-vos-ei pastores segundo meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Já Ezequiel 34:23 fala de um único pastor que apacentaria o povo, referindo-se claramente ao Messias. Essa promessa se cumpre em Jesus Cristo, que no Novo Testamento se apresenta como o bom pastor. Portanto, no Antigo Testamento, o termo pastor possui três dimensões principais. O pastor literal, que cuida de ovelhas. O pastor humano, líder de Israel, responsável por guiar o povo. O próprio Deus, que é o pastor supremo de seu rebanho. Essa base é fundamental para entendermos o ministério pastoral no Novo Testamento. O pastor é chamado a refletir o cuidado divino, guiando o povo com amor, justiça e fidelidade, assim como o Senhor sempre fez com Israel. No Novo Testamento, a compreensão do ofício pastoral ganha maior clareza e profundidade. Diferentes termos gregos são usados para descrever a função do líder espiritual da igreja, e todos eles apontam para aspectos complementares de um mesmo chamado. O primeiro termo é episcopos, traduzido como bispo ou supervisor.
Ele aparece em Atos 20.28, quando Paulo exorta os líderes de Éfeso a cuidarem do rebanho de Deus, e também em 1 Timóteo 3.2 e Tito 1.7. O episcopos é aquele que supervisiona, vigia e garante que a comunidade permaneça fiel à doutrina e à vida cristã. Esse termo destaca a responsabilidade administrativa e protetora do pastor. O segundo termo é presbíteros, que significa ancião ou mais velho. Esse título era usado em respeito à maturidade e sabedoria, e aparece em várias passagens do Novo Testamento. O presbítero é aquele que, pela experiência e caráter, exerce autoridade espiritual. O termo mostra que a liderança pastoral não se baseia apenas em posição, mas em maturidade e exemplo de vida. O terceiro termo é poimenas, traduzido como pastor. Ele aparece em Efésios 4.11, quando Paulo lista os dons ministeriais dados por Cristo à igreja. Esse termo enfatiza o cuidado, a proteção e a alimentação espiritual do rebanho. Jesus mesmo se apresenta como bom pastor em João 10.11. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Aqui vemos que o modelo supremo do ministério pastoral é o próprio Cristo, que cuida, guia e se sacrifica por suas ovelhas. O quarto termo é proistemi, que significa estar à frente, liderar. Ele aparece em 1 Tessalonicenses 5.12, referindo-se àqueles que presidem no Senhor. Esse termo mostra que o pastor exerce liderança ativa, guiando a comunidade com responsabilidade, mas sempre em espírito de serviço. Esses quatro termos não representam cargos distintos, mas diferentes dimensões do mesmo ministério. O pastor é supervisor, episcopos, ancião respeitado, presbíteros, cuidador do rebanho, poimenas, e líder à frente, proistemi. Juntos, eles formam um retrato completo da função pastoral no Novo Testamento. Assim, entendemos que o pastor é chamado a exercer múltiplas responsabilidades: ensinar, cuidar, liderar, proteger e servir. Sua autoridade não vem de títulos humanos, mas do chamado divino e do exemplo de Cristo, o verdadeiro pastor das almas. Quando falamos do caráter do ofício pastoral, precisamos compreender que o ministério não é uma profissão comum, mas um chamado divino. O pastorado não deve ser buscado por interesse pessoal, status social ou vantagens financeiras. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6.5, adverte contra aqueles que veem a piedade como fonte de lucro. Da mesma forma, Pedro exorta em 1 Pedro 5.2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isso mostra que o caráter pastoral deve ser marcado pela disposição sincera de servir. O modelo supremo para o pastor é Cristo, o bom pastor. Em João 10.11, Jesus declara: Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Essa afirmação revela que o caráter pastoral é essencialmente sacrificial. O pastor não existe para ser servido, mas para servir, cuidando do rebanho com amor, humildade e dedicação. As virtudes que devem marcar o caráter pastoral incluem: humildade, reconhecer que a autoridade vem de Deus e não de si mesmo. Altruísmo, colocar as necessidades do rebanho acima das próprias. Diligência, trabalhar com zelo e responsabilidade. Integridade, viver de forma coerente com a mensagem que prega. Amor, base de todo o ministério, refletindo o coração de Cristo. O caráter é a maior credencial de um pastor. Mais do que títulos acadêmicos ou habilidades de oratória, é a vida íntegra que dá autoridade espiritual. A igreja precisa olhar para seu líder e enxergar nele um exemplo de fé e santidade. Além disso, o pastor deve ter consciência de que apacenta a igreja de Deus, comprada com sangue de Cristo. Atos 20.28. Isso exige temor, responsabilidade e compromisso. O caráter pastoral não é apenas uma exigência moral, mas uma necessidade espiritual para que o ministério seja frutífero. Portanto, o caráter do ofício pastoral é o fundamento sobre o qual todo ministério se sustenta. Sem ele, o pastor pode até ter dons e talentos, mas não terá autoridade verdadeira diante de Deus e da igreja. O ofício pastoral não existe para satisfazer interesses pessoais, mas para cumprir a missão que Deus confiou à sua igreja. O pastor é chamado para ser instrumento de Cristo na condução do rebanho, e sua função está diretamente ligada às três grandes tarefas da comunidade cristã: adoração, edificação e evangelização. Na adoração, o pastor é o organizador e condutor do culto. Ele não é o centro da adoração, mas o facilitador que conduz a igreja a prestar culto a Deus em espírito e em verdade. João 4.24.
Sua responsabilidade é garantir que o culto seja bíblico, reverente e cristocêntrico, evitando que se torne um espetáculo humano. O pastor deve lembrar constantemente à igreja que a adoração é para Deus e não para agradar homens. Na edificação, o pastor atua como mestre da palavra. Ele é responsável por ensinar, discipular e orientar os crentes no caminho da maturidade espiritual. Efésios 4 versículo 11 e 12 afirma que Cristo deu pastores à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso significa que o pastor deve dedicar tempo ao estudo das Escrituras, preparando sermões e ensinamentos que alimentem espiritualmente a comunidade. Na evangelização, o pastor é líder e exemplo. Ele não deve evangelizar sozinho, mas mobilizar toda a igreja para cumprir o ID de Jesus em Mateus 28 versículo 19 e 20. O pastor deve inspirar paixão missionária, incentivando a proclamação do evangelho tanto local quanto globalmente. Sua vida deve ser testemunho vivo da mensagem que prega. Além dessas três dimensões, o pastor também exerce papéis complementares. É consolador dos aflitos, defensor dos necessitados, administrador da comunhão e facilitador do exercício dos dons espirituais. Ele ajuda os membros a descobrirem seus talentos e a colocá-los em prática para o fortalecimento do corpo de Cristo. Contudo, é essencial lembrar que o verdadeiro agente do trabalho pastoral é o Espírito Santo. O pastor é apenas instrumento nas mãos de Deus. Ele não deve confiar em sua própria força ou habilidade, mas depender da unção e da direção do Espírito. É o Espírito quem convence, transforma e edifica a igreja. Assim, o intuito do ofício pastoral é claro: conduzir a igreja a viver plenamente sua missão, refletindo o amor de Cristo no mundo. O pastor é servo, guia e exemplo, mas sempre consciente de que o rebanho pertence ao Senhor. O ofício pastoral existe para cumprir a missão da igreja. Ele não é um título de prestígio, mas uma função de serviço. A igreja, como o corpo de Cristo, tem três grandes tarefas: adoração, edificação e evangelização. O pastor é o líder que organiza e conduz a comunidade para que essas dimensões sejam vividas de forma equilibrada. Na adoração, o pastor é o organizador do culto. Ele não é o centro da adoração, mas o facilitador que conduz a igreja a prestar culto a Deus em espírito e em verdade. João 4.24. Sua responsabilidade é garantir que o culto seja bíblico, reverente e cristocêntrico. Na edificação, o pastor atua como mestre da palavra. Ele ensina, discipula e orienta os crentes no caminho da maturidade espiritual. Efésios 4 versículos 11 e 12 afirma que Cristo deu pastores à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso significa que o pastor deve dedicar tempo ao estudo das Escrituras e ao ensino fiel. Na evangelização, o pastor é líder e exemplo. Ele não deve evangelizar sozinho, mas mobilizar toda a igreja para cumprir o ID de Jesus em Mateus 28 versículo 19 e 20. O pastor deve inspirar paixão missionária, incentivando a proclamação do evangelho tanto local quanto globalmente. Além disso, o pastor é consolador dos aflitos, defensor dos necessitados, administrador da comunhão e facilitador do exercício dos dons espirituais. Ele ajuda os membros a descobrirem seus talentos e a colocá-los em prática para o fortalecimento do corpo de Cristo. Mas é essencial lembrar que o verdadeiro agente do trabalho pastoral é o Espírito Santo. O pastor é apenas instrumento nas mãos de Deus. Ele não deve confiar em sua própria força ou habilidade, mas depender da unção e da direção do Espírito. Assim, o intuito do ofício pastoral é conduzir a igreja a viver plenamente sua missão, refletindo o amor de Cristo no mundo. O capítulo 1 nos apresenta a identidade e a missão do pastor. Ele começa mostrando que o termo pastor vem da figura do cuidador de ovelhas, aplicada aos líderes de Israel e ao próprio Deus. No Antigo Testamento, o Senhor é chamado de pastor em Salmo 23.1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os profetas denunciaram os maus líderes como maus pastores e anunciaram que o Messias seria o verdadeiro pastor. No Novo Testamento, pastor, bispo e presbítero são termos equivalentes, usados para descrever o líder espiritual da igreja. Não se trata de cargos hierárquicos distintos, mas de expressões diferentes para a mesma função: cuidar do rebanho de Cristo. Os principais termos bíblicos são hebraico pastor, cuidador do rebanho; episcopos, grego supervisor, bispo; presbíteros, grego ancião, título de respeito; poimenas, grego pastor, usado em Efésios 4.11. Proistemi, grego estar à frente, liderar. O caráter do pastor deve refletir Cristo, o bom pastor.
Ele não deve buscar o ministério por ganância, poder ou status, mas servir com humildade, altruísmo e amor. O pastorado não é profissão secular, mas vocação divina. O intuito do ofício pastoral é conduzir a igreja em sua missão, adorar a Deus, edificar os crentes e evangelizar o mundo. O pastor é organizador do culto, mestre da palavra, dirigente da evangelização, consolador dos aflitos e administrador da comunhão. O Espírito Santo é quem capacita e sustenta o ministério. O pastor é apenas instrumento nas mãos de Deus. Em resumo, o capítulo 1 nos ensina que o pastor é chamado, qualificado e treinado para cuidar do rebanho de Deus, sendo exemplo de Cristo e guia da igreja em sua missão. Concluímos que o pastor é chamado por Deus para liderar espiritualmente a igreja. Seu caráter deve refletir Cristo, sendo exemplo de humildade, amor e serviço. O pastorado não é profissão, mas vocação. O verdadeiro pastor não busca status, poder ou riqueza, mas serve com dedicação ao rebanho que pertence a Deus. O propósito do ofício pastoral é guiar a igreja em sua missão, adorar a Deus, edificar os crentes e evangelizar o mundo. O pastor é organizador do culto, mestre da palavra, dirigente da evangelização, consolador dos aflitos e administrador da comunhão. Mas o pastor não trabalha sozinho. O Espírito Santo é o verdadeiro agente do ministério. O pastor é apenas instrumento nas mãos de Deus. Por isso, deve viver em dependência constante do Senhor, lembrando que a igreja não é sua, mas de Cristo, que a comprou com seu sangue. O pastor deve ser imitador de Cristo, o bom pastor, conduzindo o rebanho com amor, sabedoria e fidelidade. Ele deve ser exemplo em sua vida pessoal, familiar e ministerial. Sua autoridade não vem de títulos ou cargos, mas de seu caráter e de sua comunhão com Deus. Portanto, a teologia pastoral nos ensina que o pastor é servo de Deus, chamado para cuidar do rebanho com amor e dedicação. A igreja deve reconhecer e valorizar esse chamado, apoiando seus líderes em oração, cuidado e respeito. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo chamado pastoral e pela vida dos pastores que o Senhor levantou para cuidar do teu rebanho. Reconhecemos que o pastorado é vocação santa, não profissão humana, e que cada pastor é instrumento em tuas mãos. Pedimos que o Senhor fortaleça cada pastor em sua vida espiritual, renovando diariamente sua comunhão contigo. Que sejam cheios do Espírito Santo, guiados pela tua palavra e sustentados pela tua graça. Abençoa suas famílias, seus lares e seus ministérios. Dá-lhe sabedoria para governar bem suas casas e coragem para enfrentar os desafios do ministério. Livra-os do desânimo, da solidão e das tentações. Que cada pastor seja exemplo de amor, humildade e fidelidade, refletindo o caráter de Cristo, o bom pastor. Que conduzam a igreja com sabedoria, cuidando do rebanho que o Senhor comprou com seu próprio sangue. Senhor, pedimos também que as igrejas saibam valorizar e apoiar seus líderes, reconhecendo que o cuidado com o pastor é também cuidado com a comunidade. Que haja unidade, amor e respeito entre pastores e membros, para que o corpo de Cristo seja fortalecido. Oramos para que cada pastor encontre alegria no serviço, perseverança nas lutas e propósito em cada desafio. Que nunca falte a eles a unção do Espírito Santo, a paz de Cristo e a esperança da vida eterna. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.